Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de um caso que já foi bastante comentado, não só no YouTube, mas nas mídias do mundo todo, que é a respeito do caso da menina Madeleine McCann. Na verdade, essa história agora voltou à tona com tudo por causa, de uma suposta nova Madeleine, porque muitas outras falsas já acabaram aparecendo nessa história, mas agora a história mudou. Uma moça chamada Julia Faustina, que mora na Polônia, que tem algumas características físicas da Madeleine, afirma que ela pode ser essa menina ou então que ela pode ser alguma outra, porque ela suspeita que os pais dela não são os pais biológicos. Eu vou contar para vocês um pouco do início dessa história, que se trata do sumiço da Maddie, que é assim que ela é chamada, a gente vai chamar ela assim no vídeo também, até passar pela parte ali dos suspeitos e então terminar esse vídeo com essa nova, suposta revelação que a Madeleine pode estar viva. Eu espero que vocês gostem do vídeo, também peço que se vocês gostarem, deixem aqui por favor o seu like, compartilhem esse vídeo com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda muito. Se ainda não são inscritos, pessoal, por favor também coloquem aqui a sua inscrição, porque isso vai nos ajudar bastante. Gostam de castelos? Também peço que vocês conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Lá nós também temos alguns vídeos aqui do mistério e também temos outros que nós não colocamos aqui sobre castelos assombrados e nem tão assombrados assim. Temos uma página também no Facebook com esse mesmo nome, Castelos do Tempo. Querem saber quando sai vídeo novo aqui do Mistérios? Também temos uma página no Facebook chamada Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. E agora chega de papo furado e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. A vida de Madeleine Beth McCann começa quando seus pais se conhecem. Gary e Kate McCann se conheceram na década de 1990 na faculdade de medicina e ambos se formaram médico. Na verdade, Gary é apelido, o nome do pai dela é Gerald Patrick McCann e o nome da Kate é Catherine McCann. Os dois se conheceram então na faculdade e se tornaram médicos. Ele é cardiologista e ela atuava como anestesista e também como clínico geral. Eles tinham um grande sonho, era um casal aparentemente muito felizes, porém uma sombra começou a aparecer no casamento dos dois, que era a dificuldade que a Kate estava enfrentando de engravidar. Após 5 anos de tentativa, então eles resolveram ir para a inseminação artificial e no dia 13 de maio de 2003, então acabou nascendo a linda Madeleine McCann. Segundo alguns amigos da família, essa criança foi tão desejada que tornou ela ainda mais especial para os seus pais. Para surpresa do casal, menos de 2 anos depois, a Kate engravida de gêmeos e de forma natural. Após alguns meses, nasce então Sean e Amelie McCann. Em abril de 2007, Kate e Gary decidem tirar férias com a família e mais 3 casais de amigos que também tinham filhos. No dia 28 de abril daquele mesmo ano, a família McCann viaja para Portugal e se hospedam junto dos seus amigos no resort Ocean Club, na Praia da Luz. A Kate e o Gary ficam em um apartamento de esquina no bloco 5, dentro desse resort. Os demais amigos, então, acabam ficando em apartamentos próximos, um lateral e os outros na sequência. Para os investigadores, a localização do apartamento que o casal McCann alugou facilitou bastante também um possível rapto. Dentro desse resort também há um restaurante que ficava, no caso, mais ou menos 100 metros de distância do apartamento do casal. Esse restaurante se chamava Tapas, era bastante disputado, as pessoas tinham que fazer uma reserva ali com bastante tempo de antecedência e a Kate conseguiu essas reservas durante 8 dias seguidos. Talvez essas anotações que ficaram marcadas nesse caderno, que acabou circulando ali entre os funcionários, talvez eles possam ter passado algumas informações
do horário em que o casal não estava no apartamento e talvez alguma pessoa que trabalhava nesse resort tenha facilitado, né, um possível rapto da Madeleine. Isso não foi provado, mas alguns investigadores acabaram suspeitando que a pessoa que possivelmente levou a menina sabia muito bem que naquele período o casal não estava em casa. A Madeleine, ela passava boa parte do seu dia sob os cuidados de uma babá que o próprio resort oferecia. Isso não acontecia só com ela e com os gêmeos, acontecia também com os filhos, né, dos casais amigos do casal McKenna. Então, durante o dia, praticamente os pais não ficavam com ela, ela ficava bastante tempo em poder, digamos assim, né, desse serviço de babá. Só que quando chegava no período da noite, os pais acabavam dispensando esse serviço e eles acabavam se responsabilizando pelos cuidados das crianças, mas talvez não tão responsáveis assim, porque nesse restaurante que tinha dentro do resort, que a Kate fazia essas reservas, eles tinham o hábito de mais ou menos às 19 horas levar as crianças para jantar. Depois eles levavam essas crianças de volta para o apartamento, davam um banho e colocavam para dormir, para que depois eles, junto com os amigos, pudessem ir almoçar, né, jantar de uma forma um pouco mais tranquila. Só que as crianças acabavam ficando sozinhas e isso foi colocado mais tarde como uma grande irresponsabilidade. As crianças então ficavam dormindo nesses apartamentos que acabavam também tendo aquelas portas de vidro, né, que fazem a entrada principal daquele apartamento. Essas portas acabavam ficando abertas, isso por desejo das próprias famílias. Por quê? Quando esses casais iam para esse restaurante jantar, era mais ou menos umas 8 horas da noite, todo dia eles faziam essa mesma rotina, eles acabavam fazendo ali uma espécie de rodízio. A cada 30 minutos, cada um deles então iria até o apartamento para verificar se as crianças estavam bem. Mesmo sendo um período muito curto, eles foram bastante criticados por isso, porque outras coisas também poderiam acontecer nesse período que as crianças estavam sozinhas, e acabou acontecendo. No dia 3 de maio de 2007, que foi o fatídico dia, né, do desaparecimento da Maddie, a mãe dela, a Kate, acabou conversando com uma das suas amigas que estava lá no resort e ela disse que ficou um pouco preocupada com um comentário que a Maddie fez para ela no café da manhã, e eu vou ler aqui para vocês exatamente o que a menina teria dito para a mãe. Mãe, quando o Sean e eu choramos ontem à noite, por que você não veio? A Kate falou que a Maddie parecia estar bem chateada e isso teria preocupado ela se ela estava agindo da forma correta em deixar os filhos, mesmo que, né, de 30 em 30 minutos alguém indo verificar, se ela realmente estava fazendo da forma correta. Ela conversou com o Gary e eles então começaram a observar melhor o comportamento da Maddie, como ela ficou tranquila o restante do dia, porque no momento em que ela teve essa conversa com a mãe dela, ela parecia estar bastante chateada. Segundo a Kate, a menina já poderia estar apresentando algum medo de ficar ali sozinha, só que no decorrer do dia, como eles perceberam que ela estava tranquila, eles resolveram então voltar para essa rotina de ir para o restaurante sem os filhos. Enfim, no dia 3 de maio, que foi o dia que ela desapareceu, a família então foi para o restaurante por volta das 20 horas. Na verdade, a família não foi o casal, e a Maddie e os gêmeos ficaram dormindo no apartamento. Por volta das 21 horas e 5 minutos, o Jerry foi ver as crianças, não só a Maddie e os gêmeos, mas também os filhos dos outros casais. Ele disse, depois em um documentário que eu acabei assistindo, ele falou que ele abriu a porta, ele viu que os três estavam dormindo muito bem e que a Maddie estava com um cobertorzinho rosa, que ela tinha o hábito de dormir. Esse cobertorzinho estava bem próximo do rosto dela. Ele disse ainda que parou, ficou observando a filha e ficou contemplando como ela era bonita, porque o pai, ele foi sempre mais colocado como uma pessoa mais afetiva referente à filha do que a própria mãe. E realmente deu essa impressão. Em alguns vídeos que eles acabaram divulgando da Maddie, sempre era o pai que estava mais presente, que acabava brincando mais com a filha. Agora eu também não sei qual era a rotina de trabalho que esse casal tinha. Não quer dizer que a mãe não gostava da menina, não é isso. Mas realmente o pai demonstrava ter um pouco mais de carinho pela filha. Por volta das 21h35 dessa noite, um amigo do casal chamado Matthew Oldfield, ele disse para Kate, então, que estava na hora dele fazer a ronda dele, né, de uma forma assim, brincando, mas era a vez dele olhar as crianças. Ele acabou indo, só que ele teria cometido um grave erro que, segundo algumas pessoas mais próximas, atormenta esse homem
até os dias de hoje, que ele se culpa bastante pelo que ele não fez. Ele acabou indo para o apartamento, mas ele não chegou a entrar dentro de casa. Ele abriu a porta, né, ficou olhando ali mais ou menos pela fresta, viu que os gêmeos estavam dormindo no berço, mas ele não olhou para o lado esquerdo, que era o lado em que a Madeleine estava ou estaria. E ele disse que acabou não vendo, porque como estava tudo silencioso e os gêmeos estavam dormindo, ele não achou necessário conferir se a menina estava bem. Meia hora depois, então próximo das 22 horas, a Kate foi até o apartamento para verificar como estavam os filhos. Ela disse que quando ela entrou dentro do apartamento, ela já viu que alguma coisa poderia não estar bem, porque tinha um vento frio dentro do quarto e a cortina estava esvoaçando, ou seja, a janela estava aberta e ela não tinha deixado a janela aberta. Ela disse que já foi com um aperto no peito olhar para o quarto, porque ela já tinha visto os gêmeos, mas ela ficou com medo que a Madeleine poderia não estar mais na cama, e realmente ela não estava. Ela disse que teve o ímpeto de acender a luz, procurar debaixo da cama para ver se a filha poderia estar escondida, olhou todo o apartamento e nada foi encontrado, e daí começou então uma saga que já dura muitos anos. Ela acabou voltando então para o restaurante muito desesperada, teria chamado o marido, os amigos, para que tentassem encontrar a Madeleine, porque ela não estava em local nenhum do apartamento deles. A polícia então logo depois foi chamada, fez a vistoria também em todo o resort, outras pessoas que estavam ali que ficaram bastante comovidas com a situação da família, funcionários também fizeram uma grande varredura dentro do resort e nada foi encontrado. Um homem chamado Ernie Allen, do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, assessorou o casal McCann desde o início, e ele afirma que as primeiras 24 horas são muito importantes para que uma criança com a idade dela seja encontrada com vida, e ele teria deixado isso muito claro para a família, e algumas buscas também começaram a acontecer de forma particular, porque a polícia ainda estava no local, mas os amigos então do casal McCann fizeram ali, né, um grande comboio junto com outras pessoas do hotel e saíram de carro, saíram a pé para tentar ver se a Madeleine teria acordado de noite assustada, se ela, né, teria saído sozinha de lá, mas infelizmente ela também não foi encontrada. A própria polícia de Portugal mais tarde acabou confessando que a conduta deles no primeiro momento não foi adequada e que erros muito graves acabaram acontecendo. O primeiro deles teria sido o não isolamento da área. Quando eles foram chamados, eles falaram isso depois, tá, pessoal? Não na hora. Depois que deu toda a repercussão que eu já vou contar para vocês, a polícia acabou confirmando que realmente eles não teriam agido, né, com o regulamento que eles teriam que cumprir. Então a área não foi isolada, mais de 20 pessoas entraram e saíram de dentro do apartamento. Se tinha algum tipo de prova, algum tipo de pista ali, ela possivelmente foi destruída. E eles também falaram que eles erraram no seguinte ponto: quando eles foram chamados, eles já sabiam que o resort era muito seguro. Eu não sei se tinha segurança interna ou se era só externa, mas foi isso que foi falado, que o resort aparentemente era um local seguro e que eles achavam que isso não passava de uma brincadeira de criança. Só que mesmo sendo uma brincadeira de criança, digamos que a Madeleine saiu para pregar uma peça nos pais. Ela só tinha 3 anos de idade, faltava poucos dias para ela completar 4, mas ela era uma criança muito pequena. Então, mesmo que ela estivesse tentando fazer uma brincadeira, ela estava sozinha em algum lugar. O segundo erro mais grave cometido foi considerado, pessoal, por algumas autoridades inglesas e também portuguesas, porque depois foi verificado todo o andamento das investigações, algumas fotos foram tiradas de profissionais que aparentemente eram treinados para fazer a coleta de impressões digitais, e essas pessoas estavam fazendo esse trabalho sem luvas, ou seja, a impressão digital deles também estava contaminando toda a área que tinha que ser analisada. Terceiro erro também que a família colocou muito, né, que bateu muito o pé, que aquilo ali prejudicou bastante a recuperação da Madeleine. Inclusive o Gary falou que insistiu bastante para a polícia fechar, né, as fronteiras, fazer ali o fechamento das rodovias, porque aonde eles estavam era muito próximo da fronteira com a Espanha, e para tirar uma criança do país nessa situação era muito fácil. E esse bloqueio das estradas aconteceu somente 12 horas depois. O quarto erro, catalogado como também muito primário,
foi que alguns turistas que estavam no hotel acabaram sendo dispensados já no dia seguinte, porque assim, quando aconteceu esse desaparecimento, misteriosamente, coincidência ou não, no outro dia teve algumas baixas antes do tempo de alguns turistas alemães e também holandeses, e eles acabaram sendo liberados para poder voltar para casa sem prestar nenhum depoimento. Poucas horas após o desaparecimento da menina, a foto dela já estava estampada em praticamente todos os jornais, tanto de Portugal quanto da Inglaterra. Nessa época, a internet estava ganhando força, o Facebook também. Muitos vídeos da menina, foto, começaram a ser viralizados e em questão de horas ela já estava sendo vista pelo mundo todo. O Gary e a Kate, eles, apesar de serem médicos, eles não eram considerados pessoas ricas, eles eram considerados pessoas de classe média. Porém, eles tinham muitos amigos, até mesmo pacientes deles, que trabalhavam com jornalismo, e isso acabou facilitando bastante também com que o rosto da Maddie começasse a aparecer em vários jornais. Em questão de horas, a região do Algarve já estava cheio de jornalistas e o casal McCann, então, acabou fazendo a sua primeira coletiva de imprensa. Nessa primeira coletiva, praticamente quem falou foi só o Gary, e a Kate estava o tempo todo de cabeça baixa, né, segurando o braço do marido, e ele pediu por favor para que quem tivesse com a Madeleine que a devolvesse. A Kate já começou a ser alvo de muitas críticas a partir dessa coletiva, porque em nenhum momento ela chorou. O pai também não, mas o pai, pelo menos essa foi a minha impressão, ele passava um pouco mais de emoção. A mãe estava muito quieta, ela fazia algumas expressões ali que estava preocupada, que estava triste, mas ela realmente não demonstrava aquela emoção que muitas mães costumam apresentar em casos assim, e não demorou muito tempo para que ela fosse alvo de algumas suspeitas. 4 dias depois do desaparecimento da Maddie, a Kate acabou fazendo um apelo pela internet, onde ela segurava a foto da filha, e novamente ela aparentava ter uma postura muito distante. Não quer dizer que ela não estava sofrendo. Cada pessoa reage de um jeito. Tem pessoas que choram com facilidade, tem pessoas que não choram. É difícil a gente julgar uma pessoa assim, ainda mais que a gente não conhece, não sabe o que estava realmente por trás disso tudo, e vocês já vão entender esse meu comentário. Mas a partir desse apelo que ela fez, ela começou realmente a ser muito criticada nas redes sociais. Um investigador particular chamado Julian Peribanês, ele entrou no caso não pago propriamente a princípio pela família, mas por uma outra empresa que era coordenada por um milionário que ficou muito sensibilizado com a história e acabou então pagando os serviços desse homem. Ele também acabou deixando a sua percepção em um documentário feito pela CNN no ano passado. O Julian disse que achava estranho também o fato dos pais não chorarem nessas entrevistas, nesses apelos em vídeo, que era um momento em que esperava-se que a mãe, principalmente, ali demonstrasse um pouco mais de emoção. Ela acabou ficando um pouco mais resguardada. Ele falou que ele achou muito estranho também esse comportamento, porque no sul da Europa, as mães, né, que ele já trabalhou em casos de desaparecimento de crianças, ele tinha muita experiência nesse tipo de caso, ele falou que geralmente as mães estavam muito desesperadas, e ele acabou achando um pouco estranho também o comportamento da Kate. Porém, alguns assessores da família acabaram entrando na história. Alguns, porta-voz acabaram aparecendo, dizendo que, na verdade, a família estava sofrendo muito, que a Kate estava muito chateada com tudo que estavam falando dela na internet, e que, na verdade, eles teriam sido orientados pela polícia. Isso, foi falado no começo de uma forma um pouquinho mais resguardada, mas depois esses comentários vieram mais à tona, aonde falaram que eles foram orientados pelo FBI a não demonstrar emoção no momento desses apelos, porque para alguns psicopatas eles poderiam estar lidando também com algum pedófilo. Há alguns maníacos, nesse perfil, que acabam ficando um pouco mais empolgados, digamos assim, em fazer mal para a criança, porque eles acabam se divertindo com o sofrimento dos pais. Então, para evitar esse tipo de coisa, era para eles manterem, total serenidade naquele momento, e isso pode sim fazer sentido. 11 dias depois do desaparecimento, a Polícia Judiciária de Portugal apresenta uma novidade: o primeiro suspeito. Esse homem se chamava Robert Murat.
Na época, ele estava com 33 anos, ele morava com a mãe dele em uma casa mais ou menos 90 metros de distância do apartamento dos McCann. O Robert disse que, vendo aquela muvuca toda, acabou indo até o quintal da casa dele. Um homem acabou conversando com ele, percebeu que ele falava muito bem inglês e que ele também falava o português de Portugal. Esse homem era um dos amigos do casal McCann e ele perguntou para o Robert se ele poderia ajudar naquele caso do desaparecimento da Maddie, explicou tudo o que estava acontecendo para ele, porque a polícia de Portugal estava tendo muita dificuldade na comunicação com o casal que falava inglês. Então estava tendo ali algumas palavras de difícil entendimento, isso estava deixando a situação bastante complicada. O Robert falou que sim, que ele poderia ajudar. Ele também tinha uma filha da mesma idade da Maddie, ele estava em processo de divórcio, também estava bastante abalado emocionalmente e se colocou no lugar da família. Só que essa boa vontade que o Robert Murat teve em participar dessas conversas, ele acabou sendo mal visto por alguns jornalistas e também por algumas pessoas da polícia, porque alguns relatos informam que esse homem começou a ser um pouco invasivo, que ele começou a falar em nome da família em coisas que ele não havia perguntado se ele poderia tomar algum tipo de decisão, e isso também teria incomodado um pouquinho o Gary e a Kate. Não demorou muito tempo para que um desses jornalistas entrasse em contato com alguns agentes do FBI que ele já conhecia, e ele pediu então para que uma pesquisa a respeito do Robert fosse feita, porque eles estavam achando o comportamento dele muito estranho. Para piorar a situação desse homem, algumas pessoas que estavam no resort e alguns amigos também do casal McCann, quando perguntados, se haviam visto alguma coisa estranha, um deles teria falado que viu o Robert passando em frente ao resort, muito próximo do horário em que a Maddie possivelmente teria desaparecido, que foi mais ou menos entre 9h30 e 10 horas da noite. Quando a polícia então recebeu essa informação, o Robert já se transformou em um potencial suspeito. A vida desse homem virou de cabeça para baixo, a polícia entrou dentro da casa da mãe dele, que já era uma pessoa de idade, ficou muito nervosa, passou mal. Fizeram a maior bagunça dentro da casa dele para tentar encontrar alguma coisa que pudesse incriminá-lo, mas nada foi encontrado e ele acabou então se afastando totalmente do caso da Madeleine. O Robert então acabou sendo levado para a delegacia, ele ficou mais de 19 horas dando depoimento e ele sempre negou qualquer participação no caso da menina e realmente nada foi provado contra ele. Mais ou menos 20 dias depois, a família volta para a casa deles em Hotley, na Inglaterra, e resolvem expandir as buscas por Madeleine além das fronteiras. Eles acabaram criando vários sites, blogs, várias campanhas foram feitas para tentar encontrar a Madeleine e também para arrecadar fundos, porque eles precisavam viajar para outros países que eram rotas de tráfico humano para tentar encontrar, porque agora eles realmente estavam com uma certeza muito grande. Ela foi raptada, possivelmente para a venda dela em algum outro país, principalmente na Alemanha e também na Polônia, que eram países ali que também faziam, que tinham bastante suspeitas que esse tipo de coisa acontecia, sem falar no Marrocos e também na Mauritânia. Eles acabaram arrecadando um dinheiro muito bom nesse fundo que eles estavam fazendo, cerca de 6 milhões de dólares, já haviam sido doados por N pessoas e algumas delas bastante famosas também. Foi o caso da escritora J.K. Rowling, que escreveu os livros ali de Harry Potter. Essa mulher fez uma doação bem gorda para essa campanha, ela não quis dizer quanto que ela deu, mas algumas pessoas vazaram algumas informações dizendo que foi próximo de 1 milhão de dólares. Com todos esses valores então arrecadados, a família conseguiu viajar junto com investigadores particulares que eles já estavam pagando, e eles acabaram indo então para os países Marrocos, Alemanha, Holanda e também para a Espanha. Nesse período eles também conseguiram uma entrevista, um encontro com o Papa, que acabou benzendo ali a foto da Madeleine, abençoando a foto dela, pedindo realmente, fazendo um apelo para que ela fosse encontrada, e isso já começou a incomodar algumas pessoas que acabaram criticando bastante o casal e também até mesmo as autoridades religiosas, porque
por que que a Madeleine estava tendo aquele tratamento tão diferenciado, enquanto outras crianças no mundo também passavam pela mesma situação e não tinham aquele tipo, né, de visibilidade. Mas aí, pessoal, entra N questões. Os pais conheciam muitas pessoas que também facilitaram. A gente sabe que quando tem uma pessoa que ajuda dentro de algum órgão público, as coisas andam mais rápido, a gente sabe disso. Acabou realmente assim, ó, não vamos fechar os olhos para isso. O biotipo da menina acabava chamando muita atenção. Eles eram ingleses, eles eram de classe média alta, e a gente sabe que isso faz, né, infelizmente faz diferença nesses casos. Todas as crianças merecem a mesma atenção, e isso vale tanto para Madeleine, para qualquer outra criança que mora na África, no Haiti, na Espanha, no Brasil, em qualquer local. Mas acabou tendo mais visibilidade por isso. Outro famoso também que fez muita campanha para a Mad ser encontrada e que também fez uma gorda doação para a família foi o jogador David Beckham. Em junho de 2007, cães farejadores ingleses foram enviados a Portugal para tentar achar vestígios de sangue no apartamento em que a família ficou. Somente em julho, ou seja, já tinha passado um grande tempo. Eu não sei se esse apartamento ficou totalmente isolado, porque se quando foi para fazer realmente as investigações principais já não ficou, então é bem capaz desse apartamento ter sido liberado para outras pessoas, e daí mesmo que a situação ficava cada vez mais difícil. O que esses cães acharam, um cão em especial, na verdade, causou uma grande reviravolta no caso. Esse cão sinalizou pequenas manchas de sangue no apartamento em que os McCann ficaram hospedados, e segundo o adestrador, esse cão pode encontrar evidência de sangue ou qualquer outro resíduo humano, mesmo que ele já esteja ali há bastante tempo. Para piorar a situação do casal, que já estava sendo taxado como um possível culpado, esse cão ele também fez uma vistoria em um dos carros que a família utilizou, um carro alugado, que eles pegaram no período em que eles estavam em Portugal. Ao revistar o porta-mala, também foi detectado algumas manchas de sangue. Só que assim, esse carro, pessoal, ele foi alugado pela família 3 semanas depois do desaparecimento dessa menina. Foram feitos, então ali, né, foram feitas as coletas desses materiais biológicos, só que 1 ano depois é que saiu o resultado. Foi um resultado inconclusivo, mas o estrago já estava feito. Muitos jornais já afirmaram falsamente que aquele sangue era da Madeleine, e daí então a situação do casal ficou realmente insustentável. O segundo suspeito, na verdade, eram os pais da Madeleine. 4 meses depois, a polícia colocou essa hipótese que a menina havia morrido dentro do apartamento e que os pais teriam ocultado o corpo dela para mais tarde, talvez, ou ele ser encontrado, ou enfim, nunca ser encontrado. Algumas pessoas suspeitaram que a Kate poderia ter anestesiado as crianças para que elas não acordassem no período da noite. Como ela já era anestesista, essa situação ganhou muita força, porque quando a polícia foi chamada para fazer a primeira vistoria no apartamento, a Kate, sim, aparentava estar bastante nervosa, gritava bastante naquele momento, e os gêmeos, que eram bastante bebês ainda, não acordaram de jeito nenhum. Com todo aquele entre e sai, batida de porta, batida de móveis, choro, grito, aquelas crianças não acordavam, e isso teria chamado a atenção de alguns policiais que perguntaram se as crianças estavam bem e por que eles não acordavam. Ela disse que não, que eles tinham um sono bastante pesado mesmo, e pelo que eu sei, também nenhuma análise, né, na corrente sanguínea dessas crianças acabou sendo feita. Ficou só uma suspeita muito vaga e nada foi provado. Essa hipótese que os pais teriam matado a criança dentro do apartamento foi muito confirmada, bem essa palavra, tá? Confirmada, sem nenhuma prova concreta, pelo investigador, né, principal desse caso naquela época, que era um homem chamado Gonçalo do Amaral. Esse homem escreveu um livro chamado A Verdade da Mentira, que vendeu muitos exemplares, mas depois de um processo colocado pelo casal McCann, a venda do livro foi proibida em Portugal. Esse investigador ele foi afastado desse caso. Ele também parece que já tinha trabalhado em um caso da menina Joana Cipriano, que é um outro caso que a gente vai falar mais tarde, que pode ter ligação também com o da Madeleine. E ele bate na tecla até hoje que, na verdade, eles nunca vão achar o culpado, porque os culpados são os pais. Em uma coletiva de imprensa dada pelo casal McCann,
eu encontrei um detalhe que eu não tinha visto em outros documentários. Talvez vocês já tenham percebido isso também. Mas foi uma observação que a Kate colocou referente a uma roupa que a Madeleine estava usando na noite em que ela desapareceu. Nessa coletiva de imprensa, a Kate ela mostra um pijama cor-de-rosa. E ela disse o seguinte: esse pijama cor-de-rosa foi a última peça de roupa que a Madeleine usou. Ela estava usando esse pijama na noite em que ela sumiu. Mas então assim, gente, se ela estava com esse pijama, se a mãe deixou ela com esse pijama foi deixado dentro do apartamento, ou essa criança saiu sem roupa, enrolada em algum cobertor, ou então a pessoa que raptou ela teve bastante tempo em trocar de roupa e essa criança talvez não teria gritado. É aí que entra uma hipótese que vocês já vão entender daqui a pouquinho, que talvez alguém muito próximo do casal McCann, ou alguém que trabalhava lá dentro do resort, que sabia que essa pessoa teria cerca de meia hora para conseguir raptar essa criança, essa pessoa que fez uma ligação e que até hoje não foi identificada ou ainda não foi falado, para não atrapalhar as investigações, talvez essa pessoa que a polícia sabe que ligou para o principal suspeito, que nós já vamos falar sobre ele, é o Christian Brucker, essa pessoa poderia ser alguém mais próximo do que a família pensava, porque se o pijama estava na cama e deu tempo dela sair com uma roupa trocada, talvez até mesmo a criança conhecia essa pessoa, então é uma coisa que fica muito vaga. São muitos pormenores nesse caso, mas eu acredito que alguém próximo da família pode estar envolvido. Infelizmente, é a minha opinião, posso estar errado, mas eu acredito que tenha sido dessa forma. There is no way Kate and I are involved in this abduction. Em 2008, o casal McCann processou vários jornais e ganharam todas as ações. Inclusive, o Robert Murat também processou alguns jornais que colocaram eles como possíveis suspeitos. Então, esse processo acabou sendo arquivado por falta de provas contra ninguém. A polícia não conseguia fazer nada, estavam andando em círculos e assim foi feito. O investigador particular Julian Peribanês, que estava nessas buscas, recebeu falsas denúncias a respeito da Madeleine, mas ele investigou praticamente todas elas. Nesse período, o chefe dele, porque ele trabalhava com uma empresa, como eu comentei para vocês, esse homem deu uma falsa informação dizendo que era questão de horas para que o Julian, então, falasse aonde estava a Madeleine, que eles já sabiam com quem que ela estava, quem foi o culpado, quem estava por trás disso tudo, que ela estava viva, estava bem, e era questão de horas. Só que o Julian, gente, ficou muito chateado com essa situação, ele ficou praticamente, assim, revoltado, porque ele disse que aquilo ali era uma grande mentira. Ele não tinha nenhuma pista de onde a menina poderia estar e o chefe dele acabou dizendo isso. Quando ele foi questionar, o chefe falou que esse tipo de informação poderia fazer com que a família desse mais dinheiro para a empresa dele. O Julian, então, acabou encerrando, os seus assuntos profissionais com esse homem e foi trabalhar em uma outra empresa, mas ele não saiu do caso. Em 2008, a polícia portuguesa, que trabalhava em total sigilo, acabou liberando alguns documentos do processo do caso. O casal McCann pagou mais de $100 mil para que esses documentos fossem traduzidos para o inglês e gastaram muito tempo fazendo esse trabalho. Com essa análise, o casal, que já estava ali bastante desacreditado que a filha poderia estar viva, conseguiu ganhar fôlego nessa situação. Por quê? Pelo que eles viram nesses documentos, nenhuma prova que a Madeleine tinha sido machucada dentro do apartamento estava colocada. Então, se ela não foi machucada, para a família ela estava bem, ela estava viva em algum outro lugar do mundo. Em 2009, a família divulgou um retrato da Madeleine modificado por computação gráfica, onde mostrava o rostinho dela com aproximadamente 6 anos de idade. Quando esse retrato acabou sendo divulgado, muitas outras Madeleines, falsas Madeleines, começaram a ser vistas em vários locais do mundo e todas elas ao mesmo tempo. Em maio de 2011, 4 anos após o sumiço da menina, os pais deram uma nova coletiva de imprensa e disseram que eram os únicos que estavam procurando pela filha e que as autoridades policiais já haviam desistido dela há 3 anos. Nessa coletiva também foi apresentado um livro que a Kate escreveu. Esse livro tem o nome Madeleine, e ali também nesse livro, pessoal, tem uma espécie de apelo
para que o caso fosse então reaberto. Esse pedido, que também estava no livro, foi feito em forma de carta que estampou a capa de um dos maiores tabloides do Reino Unido, o jornal The Sun. Os pais da Maddie imploraram para que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, na época David Cameron, para que ele pudesse então fazer esse favor para eles, que era reabrir o caso para que a filha pudesse ser encontrada. Antes de 24 horas após essa carta, então, o primeiro-ministro se manifestou também em uma coletiva de imprensa e ele autorizou a polícia a reanalisar o caso. Então, assim, ele não autorizou a reabertura do caso, e sim a reanálise para ver se novas evidências, né, que pudessem ter surgido no meio do caminho, que ainda eram sigilosas, muitas coisas nem os pais sabiam, e isso era uma coisa que deixava a Kate e o Gary bastante chateados, porque eles não eram mantidos realmente 100% a par da situação, de como estava o andamento dessas investigações, que quando ainda estava o caso aberto, muitos deles nem ficaram sabendo. Em 2011, a Scotland Yard ordenou uma revisão e lançou assim a Operação Grand, e a tarefa não era fazer suposições, e sim reabrir, reexaminar todo o caso. Em menos de 2 anos depois, essa revisão se tornou uma investigação oficial e mais de 600 indivíduos foram investigados e mais de 9.000 relatos de avistamentos de Madeleine surgiram. Mais de 40.000 documentos foram analisados e mais de 15 milhões de dólares foram gastos nesse processo, aí mesmo que as críticas começaram a aparecer, porque que tanto dinheiro para uma criança só e para as outras não, e assim aquela confusão toda, mas a polícia realmente, né, acabou ignorando, as autoridades ali ignoraram essas críticas e começaram a trabalhar novamente no caso. O porta-voz da família nessa época era um homem chamado Clarence Mitchell. Ele disse em um documentário na CNN, que foi um documentário muito bem feito, que eu me baseei bastante para fazer esse caso aqui para vocês, ele falou que essas pessoas que criticavam não falariam assim se fossem os seus filhos. No período em que a Madeleine desapareceu, cerca de 5 crianças foram atacadas sexualmente antes do desaparecimento dela e mais 2 depois. Segundo alguns relatórios policiais, naquele ano a região estava infestada de pedófilos e cerca de 38 suspeitos teriam sido investigados, mas praticamente nenhum deles foi preso, e isso tornava a situação da menina cada vez pior, porque muitos acreditavam que ela tinha sido realmente raptada para venda para uma outra família, e muitos achavam que ela poderia estar morta, que algum maníaco pedófilo poderia ter pego essa criança. Então os pais estavam num verdadeiro turbilhão, eles não sabiam mais o que fazer. No verão de 2014, a polícia retorna até a Praia da Luz e começam seus trabalhos, incluindo cortar uma parte da vegetação próxima do resort para que algumas áreas fossem isoladas e reexaminadas. Cães farejadores estavam fazendo esse trabalho e o casal acabou ficando muito triste com tudo isso, porque naquele momento a Kate e o Gary, eles perceberam que a polícia não estava trabalhando mais com a possibilidade de encontrar a filha deles com vida, e sim que eles estavam procurando os restos mortais dela. Em junho de 2020, um avanço tardio aconteceu no caso com o aparecimento de um suspeito muito potencial que estava e ainda está preso na Alemanha. Christian Bruckner se tornou um suspeito não oficial naquele momento, e para alguns investigadores esse homem foi o grande erro desse processo, porque o Christian, em 2013, ele já tinha sido denunciado para a polícia, tá? E na época ele acabou então testemunhando no caso da Madeleine. Ele testemunhou, ele foi colocado como uma testemunha e não como uma pessoa que poderia ser um suspeito. Para isso, realmente, gente, ter acontecido a coisa ali era muito mal organizada, porque se ele já tinha feito alguma coisa contra a menina, se ele tinha guardado algum tipo de prova, ele fez a eliminação de todas elas, inclusive da própria criança. Esse homem, ele já tinha tido um passado muito turbulento em casa, ele também tinha sido adotado, depois ele foi devolvido pela família, ele falou que ele foi abusado sexualmente pelo pai adotivo, e ele já tinha sido preso outras vezes por causa de abuso infantil de 6 crianças e também de pessoas idosas. Esse homem, ele tinha um furgão, um trailer e um Jaguar, ele morava numa casa bem próximo
do resort onde a família estava hospedado, e um dia depois do desaparecimento da Madeleine, esse homem acabou trocando a placa do carro dele, e isso tudo passou batido pela polícia. Então, para muitas pessoas, o Christian ele tinha todas as características de ser o possível sequestrador da Madeleine. Ele morava perto, ele foi visto perto do resort. Uma ligação que ele fez teria praticamente resolvido o caso na época, porque ele recebeu uma ligação de uma pessoa mais ou menos uns 30 minutos antes da menina desaparecer. Ele estava perto da casa e nada disso foi investigado. Então, para muitos investigadores, ele estava no nariz, embaixo do nariz da polícia, que acabou simplesmente dispensando esse homem. Em 2022, o Christian ainda não tinha sido oficialmente acusado pela polícia alemã, mas ele já estava preso pelo crime de abuso sexual de uma mulher de 72 anos. E ele pegou uma pena de 7 anos por isso, ele está pagando essa pena ainda. E um detalhe, pessoal, essa mulher que ele acabou abusando sexualmente, ela também morava, ele também acabou pegando essa mulher bem próximo do resort aonde a Maddie acabou sumindo. Em 2017, as autoridades alemãs revistaram as propriedades que o Christian possuía lá na Alemanha. Eles foram parar dentro de uma fábrica abandonada onde alguns pendrives estavam enterrados junto com o corpo de um dos cães que ele tinha. Nesses pendrives haviam mais de 1000 imagens de crianças, infelizmente, sendo abusadas, e nenhuma dessas crianças era a Madeleine McCann. Dentro dessa fábrica também foram encontrados alguns brinquedos e roupas de banho infantis. Uma ex-colega de trabalho do Christian, uma moça chamada Lenta Jolitz, falou que um certo dia o Christian disse que as pessoas precisavam parar de procurar Madeleine, pois ela estava morta há muito tempo. Lenta o questionou como ele sabia disso e ele disse que já fazia muito tempo e se ninguém a encontrou era isso que tinha acontecido e que um cadáver era muito fácil de ser escondido. Essa mulher acabou entrando em contato com a polícia, fez uma denúncia contra ele e daí a polícia começou a fazer um cerco bem acirrado em cima desse homem. Em 2021, um caso foi reaberto, tá? Um caso que ocorreu na Bélgica em 1996, que falava sobre a morte de uma moça chamada Crola Titze. Ela passava férias na Bélgica com a família e ela foi encontrada morta, abusada sexualmente alguns dias depois. E a última pessoa que foi vista com essa moça foi o Christian Bruckner. Porém, existe em Portugal ou em outros países um limite de 15 anos para que um crime possa prescrever, ou seja, se em 15 anos nenhum culpado aparecer, nada for provado, o caso é simplesmente arquivado. Só que isso é diferente na Alemanha e é por isso que a polícia até hoje corre contra o tempo para que o Christian possa ser condenado na Alemanha pelo crime da Madeleine McCann. Um analista de crimes e inteligência chamado Mark T. Hoffman, ele acompanha o caso da Madeleine há muitos anos e fez uma verdadeira varredura na vida do Christian, aonde ele conseguiu encontrar várias salas de bate-papo de pedofilia que esse homem participava. Em uma dessas conversas, algo muito preocupante acabou aparecendo. Ele disse que em uma certa época, ali próximo do desaparecimento da Maddie, ele havia conversado com uma pessoa nessa sala, onde ele disse que iria pegar uma criança bem pequena, iria fazer mal a ela e depois iria então descartar o corpo. Essa pessoa então perguntou para ele se ele não tinha medo de ser preso e ele falou que não, que esconder um corpo era uma coisa muito fácil. Então ele reconfirma nessa história o mesmo depoimento que a Lenta acabou falando sobre ele e aonde aumenta as chances para as autoridades acreditarem que a Madeleine não está mais viva. Portugal tinha uma pista que era uma ligação que o Christian recebeu na noite do desaparecimento entre 19h30 e 20h30. Era uma ligação feita provavelmente de um telefone público e não foi conseguido rastreamento nem o que foi falado. É aí que entra aquilo que eu já falei para vocês. Então, para alguns policiais, alguém muito próximo da família, seja funcionário do resort ou algum amigo deles, pode ter facilitado a entrada do Christian no apartamento deles. Em 21 de abril de 2022, Portugal e Alemanha aceitaram, junto com a Inglaterra, colocar Christian como suspeito oficial do caso da Madeleine. Para o promotor alemão Hans Christian Walters, Madeleine está morta.
Ele disse que não há provas forenses, mas outras provas que Christian é o principal suspeito, que ele pode ter matado a menina. Mas ele não pode falar sobre essas provas, pelo menos até junho do ano passado. Ele disse que ele não podia falar para não afetar as investigações. Ele disse que sente muito, que ele não falaria isso, que ele não iria confirmar que ela está morta, né, se tivesse alguma chance que ela pudesse estar viva. Então, para ele, Christian Bruckner matou Madeleine McCann. Mesmo as autoridades acreditando que a Maddie pode não estar mais viva, a família nunca desistiu de encontrar a filha e ainda esse ano, né, de 2023, há poucos dias atrás, uma possível, né, nova esperança nasceu para a família e também para outras pessoas que torcem, né, para que a Madeleine ainda esteja viva. Uma jovem polonesa de 21 anos chamada Julia Faustina fez ali uma conta no Instagram, na verdade eu acho que ela fez até mais de uma, porque a primeira foi derrubada, onde ela diz que ela pode ser Madeleine McCann. Por que que ela diz isso? A Julia, ela falou que já tinha algumas desconfianças da família, mas que depois que uma conversa que a avó acabou tendo com algum outro integrante da família dela e que ela acabou escutando sem querer, que ela acabou então descobrindo que ela pode sim ter sido adotada. Eu não sei se alguma coisa referente a Madeleine foi colocado nessa conversa da avó, mas ela começou a investigar a vida dessa criança e ali ela percebeu alguns pontos de semelhança que ela tem com a menina. A primeira delas é uma mancha que ela tem no olho direito, que é o mesmo olho que a Madeleine também tinha uma manchinha de nascença. A mancha que a Julia tem é um pouquinho diferente da Maddie, mas para alguns especialistas isso pode acontecer, porque aquela mancha que a menina tinha provavelmente, né, ou iria desaparecer com o tempo, ou iria diminuir, ou então, de repente, correr um pouco mais para baixo, que é o caso da Julia. Então, isso pode sim ser explicado pela medicina. Outros pontos também que a Julia achou que poderia ser Maddie são um sinalzinho que ela tem perto do olho, uma covinha que ela tem no rosto, no mesmo lado que a menina tem, e também um sinalzinho que a criança tinha no pé. Ela disse também que tem uma amnésia pós-traumática, isso desde a infância, que ela foi abusada sexualmente quando era criança e que, fazendo a busca ali pelos sites que falam sobre a Madeleine, ela encontrou um retrato falado de um homem que teria sido visto na época ali de 2007 para 2008 com uma menina que poderia ser a Madeleine na região da Polônia. Esse homem, então, foi feito um retrato falado e a Julia diz que a lembrança que ela guarda desse abuso é de um homem muito parecido com aquele que está no retrato falado. A Julia Faustina, ela também disse que tem uma lembrança de quando ela era pequena, que ela sempre acreditou que pudesse ser um sonho, mas hoje ela acredita que seja uma lembrança que ela estava numa praia com umas casinhas brancas ao redor, que tinham muitas crianças ao redor dela, e que os pais dela, biológicos, não estão em nenhum momento nessas lembranças, e que ela brincava com tartarugas marinhas, que era o que a Madeleine costumava fazer lá. E o Resort Ocean Club, ele lembra bastante até a Grécia, porque são várias casas ali pintadas de branco, e a Julia disse que sempre teve esse tipo de lembrança, que nunca se deu bem com os pais até então biológicos dela, e que ela nunca conseguiu ter acesso à certidão de nascimento. Só que assim, gente, a Madeleine, se fosse viva hoje, ela estaria com 19 anos. A Julia tem 21. Só que isso também é explicado pela polícia, porque em casos de rapto de crianças assim, que são vendidas para outras famílias, tudo é muito bem forjado. Certidões de nascimento são falsificadas e geralmente a criança é colocada com 1 ou 2 anos mais velha do que realmente ela é. Fotos da mãe grávida também são forjadas. Fotos de passaporte também não são verdadeiras, e ela disse que está pedindo esses documentos para a mãe e a mãe não quer entregar. Foi aonde ela entrou em contato com algumas autoridades da Polônia e também da Alemanha, e ela disse que não está recebendo apoio de ninguém, que a mãe dela já mandou algumas ameaças para ela por telefone, dizendo que vai vender a casa que eles têm, que vai deixar ela na rua, que não quer mais saber dela, que ela tá louca, mas também não apresenta essa certidão de nascimento. A Julia pediu então para que o casal McCann, por favor, ajude a fazer um teste de DNA. Isso não foi confirmado 100%, mas alguns jornais já apontam que o casal McCann teria encontrado a Julia, teria já falado com ela por telefone, e eles estão somente agora reorganizando de que forma ela pode estar fazendo esse exame, mas que eles também querem fazer.
E assim, gente, muitas pessoas da família da Madeleine apontam que a Júlia pode sim ser a Mad por causa daquela manchinha que ela tem no olho e que não é muito comum nas pessoas. I'm not a liar. I tell the truth. I tell what I know, what I think. And that's all. That's all. No, I'm not trying to get attention. Even if I'm not Maddie, I could be another girl maybe, but I believe that I'm Maddie. Então, assim, gente, é um caso muito complexo. Eu tentei fazer um resumo do máximo que eu consegui, mas ainda ficou bastante longo o vídeo. Para contar tudo mesmo em pormenores, esse vídeo passaria de 1h30 com certeza, mas eu quis trazer para vocês aqui os principais pontos, né? Desde quando a Madeleine sumiu, os suspeitos, que até hoje os pais são mal vistos por algumas pessoas, e agora, então, com essa situação da Júlia. Eu, sinceramente, eu torço muito para que essa menina seja a Madeleine. Não dá para confirmar sem o DNA, mas realmente há algumas semelhanças, né? Claro que ela não é igual à menina da foto de 3 anos, porque as crianças mudam muito, de 3 anos para 21 ou 19, mudam muito, mas eu espero realmente que ela seja a Madeleine, e que se ela não for, mas caso ela seja uma dessas crianças que tenha sido raptada, que ela consiga voltar para sua verdadeira família e que a justiça, né, seja feita. Eu espero muito que esse caso consiga ter uma solução, sendo por um lado, sendo para um outro, mas para que a família também da menina consiga encontrar a paz. Porque assim, gente, até hoje eles nunca desistiram de encontrar essa criança. Independente se eles erraram ou se eles não erraram, até hoje, com certeza, se eles não têm nada a ver com isso, eu acredito que não tenha, com certeza a consciência deles não deve aliviar em nenhum momento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.